Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, mais uma escola bíblica dominical online. Estamos aqui todos os domingos. Domingo passado foi uma aula maravilhosa sobre multidão, esse personagem distante e que a gente quer trazer para perto. Que você deixe de ser multidão e passe a ser indivíduo totalmente desejoso de fazer a obra de Deus, de ter intimidade com o Espírito Santo. E para nós começarmos essa aula de hoje, eu vou pedir aqui para o querido Vitor, para ele nos elevar a Deus em oração. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja conosco, abrindo nossa mente, abrindo nosso coração, nos fazendo entender tudo aquilo que será falado durante esse estudo, Senhor. Queremos profetizar que todos aqueles que estiverem assistindo a essa aula venham entender a sua palavra e venham entender aquilo que será falado durante esse estudo, Jesus. Te pedimos que o Seu Espírito Santo esteja conosco, no nosso lado, falando conosco, acrescentando tudo aquilo que precisa ser acrescentado e abrindo nossos olhos para os mundos espirituais e entendamos tudo o que será falado. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Se tem alguém que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, né, Vitor? Isso. Ative o sininho que está bem ali do lado do Tiago. Se inscreva, compartilhe. Curta o nosso canal, nos siga nas redes sociais. Eu acredito que vai estar aqui em cima de mim nessas redes sociais, Facebook, Instagram e aqui no YouTube. Tomara que eles gostem para poder curtir, né? Dê um Porque joinha. pedir para curtir uma coisa que não gostou, aí não dá. Bom, nós vamos falar hoje sobre a pessoa de Jesus Cristo, sua história e sua missão. O livro de Lucas é o livro mais indicado para nós usarmos num estudo como esse, porque Mateus escreveu especificamente para os judeus, e Lucas escreveu para os gregos, para os gentios, e nós, que somos o povo que não é de Israel, mas nós somos o povo agregado, o livro de Lucas é o mais indicado para nós estudarmos. Então eu queria convidar você a abrir o livro de Lucas, capítulo 1, versículos do 35 até o versículo 38, que diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos falar sobre a
a pessoa gloriosa de Jesus, o Messias, que significa Senhor, Salvador. E vamos falar também, no decorrer das aulas, sobre João Batista, esse homem que foi considerado o precursor do Messias, profetizado no Antigo Testamento. A sua chegada seria única e exclusivamente para preparar o caminho do Senhor. E essa aula me emociona, porque Deus vai usar da impossibilidade para alcançar os seus objetivos. E nós já vamos começando dizendo que o Messias, o Salvador para a humanidade, já era esperado desde o Antigo Testamento. Lá no Gênesis, o Senhor já tinha feito uma promessa. Eu queria que Vitor falasse conosco. No Gênesis já se falava de Jesus? Sim, na verdade, desde a fundação do mundo, tudo já foi preparado para a vinda do Senhor, né? E realmente, nós falamos muito em vários estudos, em pregações de Paulo, de Pedro, e eu confesso que estudando só esse início do que a gente vai falar, assim, é de se apaixonar realmente. Você falou que você se emocionou. Ontem eu estava estudando, a presença de Deus me encheu de uma tal forma que eu tenho certeza que vai encher a presença na casa de quem está nos assistindo, porque quando a gente começa a entender que tudo foi criado por Ele e para Ele, é tremendo. Então lá desde Gênesis, desde a criação, a gente já começa a ver os apontamentos do indício de Jesus. E aí, Adão e Eva pecam. Sim. Deus cria o homem. É claro que o Éden não seria a existência do ser humano. O Éden foi apenas o lugar da provação. Ali eles seriam provados e, se aprovados, teriam uma vida maravilhosa sem pecado. Hoje a gente vive, a reprodução da ciência, é o homem com uma inteligência sobrenatural, mas a gente sofre com a consequência do pecado. Só que para o pecado já havia uma solução. Então eu queria pedir ao Tiago para falar sobre essa primeira profecia de que para o pecador existia um Salvador. Amém. Nós vemos é importante nós lermos, né, para ficar bem claro para cada um de vocês que estão em casa, Gênesis 3, versículo 15, e diz assim a palavra do Senhor: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que nós podemos observar aqui? Que justamente por conta da consequência do pecado e a separação, né, do homem junto a Deus, ele deu um sentenciamento justamente para Satanás, porque Satanás ele estava descaracterizado na forma dessa serpente, né, que induziu o homem ao pecado. E quando ele diz aqui que porém inimizade entre ti e a mulher, porque o Messias ele viria da descendência dessa mulher. Então quando ele fala entre ti, Satanás, e a mulher, né, que representava a descendência que por Cristo viria, né, através dessa mulher, e entre a tua semente, né, que fala da descendência, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, que a cabeça fala de autoridade, ou seja, de Cristo viria para acabar com essa autoridade, acabar com esse poder que Satanás teria. E faz uma comparação interessante, que ele fala: e tu lhe ferirás o calcanhar, que representa a crucificação do próprio Cristo, ou seja, o poder da crucificação para cada um de nós que somos pecadores e que estamos livres do pecado através do sacrifício perfeito e eterno de Jesus Cristo. Isso representa apenas uma pequena ferida no calcanhar diante do que Jesus ele fez contra Satanás, ou seja, ele tirou a autoridade de Satanás. O cabeça representava autoridade, poder, ou seja, através da crucificação de Cristo, o Senhor, ele tirou a autoridade de Satanás. Então já estava profetizado que nós tínhamos o Messias, meu Deus, nós teríamos um Salvador para nos tirar desses grilhões de Satanás. Vamos fazer. E essa promessa, Tiago, ela foi se perpetuando.
porque nós vemos ali o Senhor falando para um homem que morava em Ur dos Caldeus, chamado Abraão. Ele disse para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e dele faria uma grande nação. E disse mais: através da tua descendência abençoarei todas as famílias da terra. Como que Abraão abençoaria todas as nações da terra se não fosse através da pessoa de Jesus? E depois, essa profecia de que viria um Salvador, ela ocorre de novo lá no livro de Êxodo, quando Moisés institui a Páscoa. Né, Vitor? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Você vê que em momento nenhum da história Deus deixou o homem sem cobertura. Ele nunca abandonou o homem. Então, quando a pessoa começa a achar que por qualquer coisa Deus vai castigar, vai matar, vai mandar para o inferno, a gente vê o Deus que foi atrás de Adão, atrás de Eva e até atrás da serpente, para dizer: hoje você está com essa pompa toda, mas está chegando um aí que vai pisar na tua cabeça. Eita glória! Isso é maravilhoso. E ele disse para Abraão: vai nessa tua força, porque eu continuo dirigindo a história. Agora ele vai falar com Moisés. Fala pra gente, Vitor. Isso é maravilhoso, porque desde o início nós temos a garantia de que Jesus ele veio para vencer. Nós somos do time que vence. Glória! Não é que vence, que já venceu. Aleluia. Isso é maravilhoso, ele nos garante isso. Então lá em Êxodo, no capítulo 12, ele vai discorrer sobre a Páscoa, e em 12:13, ele vai dizer ali sobre o Cordeiro. E é interessante porque depois, em João 1:29, vai dizer assim, João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Deus, esse é João Batista, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória. Então lá em Êxodo 12:3, Moisés, quando ele institui a lei e coloca ali a instituição da Páscoa, ele diz que o cordeiro deve ser puro, sem mácula, um por família. Se a sua família for pequena, divide com a família vizinha, para que não seja muito. Até nisso tenha o cuidado. Mas ali, aquele cordeiro apenas expiava pecados. Então, aquele cordeiro expiavam pecados que existiam sobre determinado povo. Só que em João 1:29, João Batista vem dizendo que é um cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Cordeiro de Deus, ele já não expia mais o pecado. Ele tira o pecado ele já expiou, do mundo. Né? Ele já expiou. Na Esse cruz. cordeiro, ele tira o pecado do mundo. Então, é por isso que ontem assim eu fiquei muito cheio da presença de Deus, porque nós estamos vendo a igreja caminhando de uma forma e estamos nos esquecendo de que Deus tirou o pecado do mundo, e nós temos que tomar posse disso, dessa promessa, porque ela está acontecendo nas nossas vidas. Aleluia! Ô glória! Gente, aquela Páscoa, ela foi tremenda, porque Faraó não quis dar ouvido para Moisés, e veio a primeira praga, a segunda, a terceira, a oitava, a nona. Quando chegou na 10ª, era a morte dos primogênitos. O próprio Deus disse através de Moisés para Faraó: deixa meu povo ir, ou seja, deixa o meu primogênito ir. Primogênito ali era Israel. Deixa o meu primogênito ir. Se você não deixar, eu mato o seu. A peste da morte dos primogênitos era para matar os primogênitos do Egito. Mas quem tivesse na cidade de Gósen, no meio do povo de Deus, sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria por cima e os primogênitos seriam livres da morte. Ali foi instituído a Páscoa. Um cordeiro foi morto para poder molhar os umbrais da porta. E esse mesmo sangue, simbolizado na pessoa de Cristo, traz redenção para nós. Satanás não tem domínio sobre a sua vida.
Satanás não tem domínio sobre a sua história. Você que está lavado e remido no sangue do Cordeiro, esse sangue pascal, né? O sangue da redenção também nos alcançou. Quer falar mais alguma coisa, Vitor? Essa aliança do limiar, que toda essa condição da Páscoa, essa aliança limiar, onde se matava um cordeiro e passava nos umbrais da porta, isso era um costume quando recebia um novo reinado num povo, né? Quando tinha um novo reinado, o rei ou ele ia pessoalmente ou mandava ali o seu capitão, o seu coronel, para anunciar o reinado a partir daquele tempo. Então, o que as famílias precisavam fazer? Sacrificar um cordeiro, passar nos umbrais da porta ou nas árvores, para que de longe o rei olhasse para aquela casa e aquela representação do sangue dizia: aquela família, aquela casa aceita o reinado. Meu Deus, que coisa A linda. casa que não tinha o sangue, o rei entrava e matava todo mundo. Hoje, o sangue que está sobre nossa vida é o sangue de Cristo. Porque nós recebemos o novo reinado. Qual é? O reino dos céus, o reino de Cristo. E ele olha para a gente e vê, ali, Satanás olha para a gente e vê, ali tem o sangue de Cristo, ali eu não comando, eu não comando. Mas ainda que você ainda não tenha esse sangue derramado, ainda há uma oportunidade para que esse sangue esteja sobre a sua vida e outro reinado não faça parte da sua vida. Aleluia. O que você precisa fazer é autorizar, né? É dizer: eu e a minha casa queremos este sangue. Servimos Nós a esse rei. acreditamos que esse sangue pode nos purificar. Para vocês entenderem o quanto que isso é importante, o que o Vitor falou, e muito bem falado, é que existia uma condição para que isso acontecesse. Então tinha, vamos dizer assim, um ritual, né? Então tinha que ser sacrificado o cordeiro, esse sangue tinha que ser passado nos umbrais da porta. Então não é de qualquer jeito, né, que as coisas de Deus elas têm que ser feitas. Nós temos que fazer com muito zelo, com muito cuidado. E eu vou até acrescentar um comentário que fala sobre essa questão da salvação, que algumas pessoas às vezes podem te questionar no sentido de: poxa, mas se Deus realmente é amor, se Deus realmente ele é um Deus misericordioso, por que ele condena as pessoas? Por que ele manda as pessoas para o inferno? Deus ele não manda ninguém para o inferno. É porque nós é que rejeitamos a salvação. Então, se nós temos acesso ao sangue do Cordeiro, a fazer com que os umbrais da nossa casa, os umbrais do nosso coração, elas sejam colocadas, né, traçadas com o sangue de Cristo, e nós rejeitamos isso que nós temos de tão precioso, nós é que rejeitamos a salvação e nós que estamos nos conduzindo para a perdição. Porque tem dois caminhos. Tem o caminho estreito, que conduz aos céus, e o caminho largo, a porta larga, que conduz o homem à perdição. Quem faz a escolha somos nós. Então, esse Cristo que foi profetizado lá em Gênesis 3:15, que depois foi sustentado da parte de Deus para Abraão e também da parte de Deus para com Moisés, quando ele trouxe a instituição da Páscoa, simbolizando este cordeiro que viria para nos salvar. Essa profecia esteve nos lábios de vários profetas do Velho Testamento. O Velho Testamento foi tomado de homens que durante milênios profetizaram a vinda do Messias. Malaquias falou sobre o Messias, Miqueias falou, Ageu falou, Jeremias falou, Oséias falou, e tem um profeta aqui que eu queria até mencionar um pouquinho mais sobre ele. Inclusive ele é chamado o profeta messiânico, que é o profeta Isaías. Se você puder abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele também fala sobre o sacrifício de Jesus em Isaías 53, nenhuma beleza víamos no seu rosto, ele tinha o olhar
de dor, né? Entregou sua vida por nós, como ovelha muda, mansa. Ele não abriu a sua boca e ele não tinha beleza alguma fisicamente para que o desejássemos. A sua beleza era total nos seus olhos e no seu coração. Então, Isaías profetizou sobre este Cristo e tem uma ênfase muito grande, porque até os magos, quando foram visitar Jesus, né, eles viram a estrela brilhando, era uma profecia de Isaías, e eles foram atrás da estrela até que chegaram na manjedoura e encontraram Jesus. Então você vê a história sendo totalmente escrita. Quer falar, Vitor, alguma coisa sobre o profeta Isaías presente nas profecias sobre o Messias, que só viria séculos depois? Sim, aí em Isaías 53, 4 e 5, ele diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Querido, isso é lindo demais. O peso que essa palavra tem, o peso dessa profecia que já foi cumprida. Eu imagino Isaías recebendo essa palavra naqueles dias. Né? Como Jó depois vai dizer que eu bem sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará em meu favor. Né? Então a gente vê as confirmações, porque existe ainda, de um certo ponto, para muitas pessoas, de dúvidas de se realmente Jesus existiu, se Jesus é realmente Deus. Não existe dúvida alguma, mas só o tempo, para vocês terem noção, só o tempo do Antigo Testamento, quando ele termina, para o Novo Testamento, quando ele se inicia, são mais de 400 anos. O período que dessas profecias até o nascimento de Cristo é muito longo, e tudo foi sendo cumprido. Em Miqueias, ele diz que ele viria de Belém. Isaías, que é o que mais profetiza sobre Jesus, ele já diz que vem de uma virgem. Então tudo explicadinho, pessoas diferentes, épocas diferentes. Em Gênesis falou, com Abraão falou, com Moisés falou, com Miqueias, com Malaquias, e veio conforme tudo estava escrito em espaço de tempo enorme. E queridos, entendam uma coisa, hoje nós estamos falando aqui, você pode pegar esse vídeo e espalhar pelo mundo, o mundo todo pode ver ao mesmo tempo, mas naquela época não tinha WhatsApp, não tinha fake news. Acontecia uma coisa... Não tinha jornal para poder saber o que o outro estava profetizando. Era puramente o agir do Espírito Santo de Deus. Revelação de Deus mesmo, né? E você vê que há um padrão, né? Nós servimos a um Deus que é imutável. Você vê que sem sacrifício não há remissão de pecado. E você vê que logo no início do Antigo Testamento, para que se remisse os pecados, deviam ser feitos sacrifícios. Jesus, ele foi profetizado por Isaías que ele seria o sacrifício perfeito, e literalmente sacrifício, porque ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, o castigo, ou seja, o castigo que Jesus levou sobre os seus lombros, que nos traz a paz, ou seja, que traz a tua paz, a minha paz, a paz dos que estão aqui, estava sobre ele, e pelas pisaduras do nosso Senhor é que nós fomos sarados. Ou seja, Jesus, ele pagou um preço caro, caríssimo, para que hoje nós pudéssemos falar que nós somos salvos e livres da escravidão do pecado, através desse sacrifício. E é interessante a gente frisar uma coisa. Existem algumas interpretações sobre essa passagem, porque nós estamos sarados, e em algumas interpretações dizem que por causa disso nós não passaríamos por aflições, nós não devemos ficar doentes. Aquela interpretação triunfalista, que o crente nada passa, é o crente super-homem, né? Não sofre nada, é um super-homem sem criptonita. Isso não é verdade. O que Isaías está profetizando aqui é salvação. É a glória no momento que esse Jesus que nós começamos a estudar agora, que já começa a encher nosso coração de alegria, assim, que dá vontade de parar o estudo aqui, ir para o canto ali e conversar com ele sem parar. Ele vai voltar aqui.
tudo isso que nós estamos falando, e nós vamos continuar vendo essas promessas, eu não vou avançar muito, para a gente não dar spoiler do que vai vir aí, mas isso tudo essas promessas, algumas foram cumpridas, outras estão em andamento. Nosso Deus é maravilhoso, Vitor, sabe por quê? Porque desde o início, logo em Gênesis, logo após o registro do pecado do homem que fez essa separação junto a Deus, é que Deus ele já tinha um plano, desde o início de tudo, ele já tinha um plano para nos resgatar. E graças a Deus por isso. Por quê? Porque você acredita que ainda tem pessoas que são caras de pau para falar assim, mas isso é muito injusto, sabe por quê? Porque quem pecou foi Adão. Foi Eva. O que eu tenho a ver com isso? Eu já nasci com a semente do pecado. Aí eu posso responder. Eu falei, mas é mais injusto ainda alguém que não tinha pecado morrer por mim e por você. Né? Então você vê que se há injustiça de você já nascer com a semente do pecado, há injustiça maior ainda de alguém morrer por você que não tem relacionamento, inocente, para poder nos dar esse grandioso presente. E se você por algum motivo acha que isso é uma injustiça, em Romanos 8,18 diz que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que virá sobre nossas vidas. Em 2 Coríntios 4,17 vai dizer que essa leve e momentânea tribulação vai produzir sobre nós um peso eterno de glória. Que a gente não merece. Então aqui não é por merecimento, né? Se alguém diz assim, mas quem pecou foi Adão e eu não mereço passar por isso, mas em compensação tem um peso de glória para você que você também não merece. Então a história é linda porque ela está sendo conduzida por Deus. Na verdade, não era isso que Deus queria, no sentido de ter que resgatar o homem dos seus pecados. Ele criou o homem para ser eterno, para nunca morrer, para não chorar, para não sofrer, para não cheirar mal, né? Para nada disso, mas porque o homem não foi aprovado no Éden, toda a humanidade pereceu. Mas assim como por um homem o pecado entrou no mundo, entrou através de um homem, Jesus Cristo, a salvação. Aleluia. Então só compete a mim e a você aceitar esse Cristo maravilhoso. Agora, eu queria falar um pouquinho, porque essa profecia todinha, escuta só que o negócio é sério. O povo está ávido pela chegada do Messias, não porque queria adorá-lo, porque Israel sempre viveu subordinado a um império. Porque a Bíblia já disse lá na frente, se obedecer, comerá o melhor desta terra. Mas se não obedecer, o mal atingirá. E Israel sempre viveu às voltas com idolatria, com abominações e, consequentemente, tinha o castigo de ser dominado pelos impérios. Israel foi dominado por Babilônia, foi dominado pela Síria, foi dominado pela Pérsia e pelos Medos. Agora, o Israel está sofrendo sob o Império Romano, que foi o império mais cruel. Israel tinha que viver para trabalhar para os romanos e não tinha a oportunidade de ter benesses, de ter uma vida de tranquilidade. Parecia até que eles estavam lá atrás no Egito, né? Pagando preço. Por quê? Desobediência. Desobediência atrai maldição, submissão, né? A própria palavra de Deus diz que quando o governo é bom, o povo tem paz. Mas quando o governo é corrupto, o povo geme, padece. Israel está padecendo nas mãos dos romanos. E eles estão esperando esse Messias aparecer, que já se passaram milênios, de Gênesis até aqui, milênios, e o Messias não aparece. E eles agora, Malaquias foi o último profeta a profetizar. 400 anos se passaram. Não tem Messias, mas também não tem promessa. Eles estão no silêncio. Eu queria até ler o que eu escrevi aqui, até para o Tiago, para o Vitor,
De Malaquias a Mateus passaram-se 4 séculos, e esse período é chamado de intertestamentário, período do silêncio divino. Quando Deus se cala, tem um porquê. Deus não se cala quando o povo está em obediência. Deus se calou porque o povo estava em densas trevas de idolatria. Mas a ansiedade do povo era grande, principalmente agora, sob o domínio do Império Romano. Agora a gente vai entrar num ponto aqui extraordinário. Você pensa que porque Deus está em silêncio, Ele não está trabalhando? Deus tem tempo de trabalhar. Se você aí na sua casa está dizendo, Deus me esqueceu, está muito enganado. Ele se calou por algum motivo. Mas Ele continua trabalhando. O plano dele continua em ação. 400 anos depois, Ele manda um anjo chamado Gabriel para visitar uma família de gente idosa. O homem se chama Zacarias, a mulher se chama Isabel. E para piorar a situação, ela é estéril, uma idosa estéril. E o anjo aparece e diz para eles que eles vão ter um filho. E que esse filho vai preparar o caminho do Messias. Inclusive eu queria até que vocês lessem comigo, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 11, dá para ler, Vitor, para mim? E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então a chegada desse precursor tem um motivo. E mais interessante, Zacarias está pedindo esse filho há muito tempo. Você acredita que ele está pedindo esse tempo quando casou, né? Fala sério. Verdade, eu acho que um dos maiores... Ele casou, ele queria ter um filho, mas agora ele esperava esse filho? Verdade, certamente não. Na verdade, quando demora muito, né, para que alguma promessa que é feita para cada um de nós aconteça, infelizmente o tempo faz com que haja incredulidade no nosso coração. Desânimo total. E assim, é até compreensível, porque conforme vai passando o tempo, vai tendo maior dificuldade, né? Pela questão da idade, a própria característica da mulher, que é estéril. Mas o que é de mais maravilhoso, que eu amo demais isso de característica no nosso Deus, é que Ele é especialista em fazer acontecer aquilo que não é para acontecer. Eu acho que Deus ele tem prazer de mostrar para cada um de nós de que aquilo que não é natural para o homem, Ele no estalar de Deus ele pode fazer acontecer. E demorou tanto tempo para preparar algo especial. Você pode notar que as maiores construções, as mais mirabolantes, as coisas mais simbólicas e que trazem maior espanto para cada um de nós são aquelas que demoram mais tempo. Então, entre o silêncio do Senhor, naquele período intertestamentário, é isso, né? Intertestamentário. E aí, desse período, e até a vinda daquele que prepararia o caminho do Senhor, há um período muito longo. Então, isso gerou uma expectativa muito grande. Então, Deus ele tinha realmente um propósito nisso. E Ele já fez para acontecer com algo que não era natural do homem, para que a glória dele não fosse dividida e nem atribuída para qualquer outra situação. Tanto que, para aquele que viria, o caminho
que prepararia o caminho do Messias. Foi algo sobrenatural, porque eram 2 idosos, sendo que a mulher estéril. E daquele que viria, o nosso Salvador, o nosso Messias, veio de uma virgem. Oh, meu Deus do céu! Deus, ele é assim. Parece que ele faz questão de usar as nossas inaptidões para glorificar o nome dele, né? Porque senão você vai dizer que a glória é sua. Sim, é para não ter dúvida nenhuma, é para não ter dúvida de que o que está acontecendo é 100% Deus, é 100% aquilo que Ele quer, porque Zacarias fala, mas eu já sou muito velho e além disso, minha mulher ainda é estéril. Como isso vai acontecer? Mas quando é a promessa de Deus, não pode ser a condição que for. Vai acontecer, vai acontecer. E é interessante a gente observar que, diferente da nossa cultura, e principalmente dos dias de hoje, naquela época, e para o povo oriental, ter filhos era uma honra, né? E eles não tinham, e olha a honra que eles tiveram de gerar João Batista. Meu Deus. E a Bíblia diz lá em Isaías 40, também foi profetizado sobre João. Isaías 40 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Ou seja, vem na frente, anunciando que Ele está chegando. E a mensagem de João Batista ia trazer alegria para o povo. Eu gosto desse texto aqui, foi Tiago que leu? Não, foi Vitor, né? Eu gosto desse texto aqui, porque o anjo diz para Zacarias assim, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel vai dar luz a um filho, e o nome desse filho vai ser João. Olha só, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Ou seja, Zacarias e Isabel iam ficar muito felizes, mas não somente eles, mas também o povo se alegraria. Por quê? Aí ele vai dizer o objetivo, o propósito do nascimento desse homem, porque ele será grande diante do Senhor. Quem é esse Senhor aqui? É o Messias. Jesus. É Jesus. João vai ser grande diante de Jesus. Por quê? O próprio Jesus vai ser batizado por João. João chega a ponto de dizer assim: mas eu é que deveria ser batizado por ti. E Jesus diz assim: ó, faz o que Deus escreveu. Vamos cumprir o que está determinado, oh glória. E ele diz assim: eu não sou capaz de desatar as tuas sandálias. Aí Jesus lá na frente vai dar testemunho desse homem. Não houve um homem nascido na terra maior do que João Batista. Então são 2 pessoas que nasceram miraculosamente para cumprir um propósito. Eu queria abrir um parênteses. Eu estou falando tão rápido que eu estou falando parênteses. Eu queria abrir um parêntese aqui para dizer para você que a tua vida também tem um propósito. Ninguém nasce por nascer. Nós não somos o resultado da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Não. Isso é apenas um mecanismo que Deus usa para trazer ao mundo pessoas especiais como você. Há um propósito para a tua existência. Há um plano de Deus para a tua vida. E Ele diz mais: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a maior incumbência que Deus possa dar para uma pessoa. Mas continuando aqui, para o Vitor poder falar, ele diz assim: olha, ele será grande diante do Senhor, ele não vai beber vinho nem bebida forte. Isso significa ele seria um nazireu de Deus, santo, consagrado, não vai casar, não vai ter mulher, não vai ter relação sexual, não vai ter prazer humano. Olha só, o prazer de João era só ir à frente do Salvador. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E a gente sabe o que aconteceu lá quando Isabel foi visitar Maria, né? Mas continuando esse texto aqui, e diz assim, ó, e ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. Quer falar alguma coisa,
Vitor, sobre essa passagem maravilhosa? Eu quero pegar um gancho do que você falou com nossos irmãos, eu quero reforçar isso. O que João Batista fez naquela época foi dar uma voz de esperança ao povo de Israel. Gente, aquele Messias que nós estamos esperando, ele virá, ele vai chegar. Essa deve ser a nossa voz nos dias de hoje. Aleluia. A mesma pregação de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O nosso Messias, ele vai voltar, querido. Se nós estivermos com isso gravado no nosso coração e vivermos isso todos os nossos dias, eu te garanto que você não vai se desviar, você não vai se enfraquecer, você não vai se entristecer com nada desse mundo, porque a tua esperança está na volta de Cristo, e você vai ficar com uma alegria tão grande que você não vai conseguir segurar só para você. Você vai fazer como João Batista, você vai sair para anunciar essa esperança. Eu gosto muito dessa passagem que diz que o mundo aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, porque o mundo está aflito, o mundo está passando por problemas seríssimos. E a solução está diante dos nossos olhos. Somos nós, é Cristo através da igreja. Então que sejamos como João Batista, cheios do Espírito Santo. E voz que clama no deserto. Uma voz clamando, trazendo esperança, que esse sofrimento vai passar, porque Jesus está voltando. E já não vai ser um cordeiro. Aí já vai vir um leão apaixonante. Eita, também. glória, vontade de falar em línguas aqui, hein? Tá muito bom. Tem que segurar o Tiago, que ele tem costume de sair. Quando tem umas coisas assim que é muito bom. E eu vou te falar, até pegando um gancho dessa passagem de João, que fala que ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E se você pensa que a mensagem de João Batista era melzinho com pãozinho, não era. Era a mensagem extremamente dura, era uma mensagem forte. E eu faço muito, eu costumo ler as Escrituras com relação a esse relacionamento que Deus tem com seus filhos, da mesma forma com que eu procuro ter com meu filho. Então, eu sei que para o bem do meu filho, em determinados momentos eu tenho que dar uma palavra forte, uma palavra de orientação, para que ele possa se endireitar no caminho. Por quê? Porque às vezes quando nós estamos caminhando para o caminho onde não deve, e se a gente deixar rolar, é para caminho de perdição. Ou seja, Deus ele faz isso. Ele fez com que fosse gerado João Batista, para que trouxesse alegria para os seus pais e alegria para os filhos de Deus, para quê? Para o povo de Israel, para quê? Mas não porque eles recebiam uma palavra muito doce, mas era uma palavra que era necessária para endireitar os seus caminhos, para se arrepender, porque Jesus ele estava por vir e a gente não poderia perder essa oportunidade. Uma coisa que às vezes entristece meu coração, porque os homens, os anjos, por exemplo, dessa igreja, pessoas que são levantadas por Deus para poder, às vezes, nos dar uma palavra, e às vezes de admoestação, que é para fazer com que o remédio nem sempre ele tem um gosto bom. Às vezes o remédio ele tem um gosto amargo, mas serve para curar. Então tem pessoas que saem muito magoadas, saem muito machucadas, dependendo da palavra com que é proferida. João Batista ele foi um homem com uma palavra muito dura, mas foi como um remédio para as pessoas que precisavam entender de que deveriam se arrepender dos seus pecados, e para que quando o Messias chegasse, você não perdesse a oportunidade da salvação. Isso acontece também nos dias de hoje. E o interessante é que muitas pessoas iam até o Rio Jordão para passar pelas águas, para serem batizadas ali. Nós vamos falar na próxima aula sobre o batismo de João e o batismo de Jesus Cristo. Que o batismo de João era para arrependimento e o batismo de Jesus era com poder e com fogo, né? O batismo com o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz que Isabel ficou grávida. Indo atrás, né, seguindo os versículos, Isabel fica grávida, mas ela fica com vergonha, ela já é uma velha, não foi com ela que o anjo falou com o marido dela estava cumprindo o turno lá no templo e não falou nada com ela fica grávida. O que está acontecendo? Eu já sou uma senhora de idade, grávida, que vergonha, vão achar que eu sou uma mulher dos desfrutes, né? Eu sou uma mulher dos desfrutes, estou com vergonha. E ela esconde
Só que 6 meses depois, tudo cronometrado, né, Vitor? A gente pensa que Deus está dormindo, a gente pensa que Deus não está. Está tudo cronometrado no céu. Não vai acontecer antes da hora e nem depois. Não vai acontecer antes porque você quer e eu quero. Não, está controlado. Então, 6 meses depois, o anjo chega para Maria, o mesmo anjo, e diz para ela: a tua prima também está grávida, porque não há impossível para Deus. 2 coisas terríveis aconteceram, terríveis no sentido de superlativo, né? Primeiro, impactante. Uma velha ficar grávida, e agora ele chega para uma adolescente que nunca conheceu homem e diz para ela, essa passagem é linda, e olha, versículo 30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. João ia ser grande diante dele, mas ele é Filho do Altíssimo. Ô glória! E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria disse: como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? Aí é o versículo que nós lemos no início. O anjo vira para ela e diz assim: não te preocupes, não vai ter participação de homem, você não vai se deitar com homem nenhum, mas vai descer sobre você o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Olha que manto, olha, eu fico imaginando, vai descer sobre ti o Espírito Santo, e ele te cobrirá com a sua sombra, e essa sombra vai engravidar você, e por isso também o santo que de ti nascer será chamado Filho de Deus. Eis que a tua prima concebeu, ou seja, está grávida de um filho na velhice, já é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril, porque para Deus não há impossível. Ô glória! Quer falar alguma coisa, Tiago, Vitor? Fica à vontade, meu amado. Eu só quero complementar a leitura, porque é de suma importância a diferença do que Zacarias fez e Maria fez, né? Zacarias, ele meio que duvidou, ele colocou os empecilhos. Maria, ela foi curiosa, mas como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Ele explica e ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Meu Deus, segundo a tua palavra. Ou seja, eu creio que isso vai acontecer. E bastou. E eu quis trazer isso porque a gente estava até conversando antes, né, de começar essa gravação. A gente tem uma crise que precisa ser tratada nos nossos dias com a igreja. Porque a igreja, nós acreditamos muito de uma forma teórica, mas no nosso coração, às vezes, a gente ainda duvida. Nós cremos que Deus cura, mas aqui no coração a gente ainda fica com uma dúvida. A gente precisa aprender com Maria nesse momento. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa fé, ela precisa ser reativada no nosso coração. Esse espírito, Vitor, de Tomé, ele precisa sair, né, do nosso urgente meio. Nós não precisamos ver para crer. Na verdade, o fundamento da fé é você acreditar naquilo que não existe, naquilo que não é para acontecer. Então, se a palavra de Deus ela diz que 1 mais 1 é 3, você creia de que 1 mais 1 é 3, porque se existe eu até falei numa oportunidade que eu tive para trazer uma palavra aqui na igreja, que Deus ele pode todas as coisas, mas só tem uma coisa que Deus ele não consegue fazer. O que Deus ele não consegue é mentir, porque aquilo que Deus fala, mesmo que não é, ele se torna uma verdade. Então, se a palavra de Deus fala algo relacionado a você, fala algo relacionado à sua vida, você tem que ter essa ousadia para acreditar que, por mais que a Globo diga que é o contrário, por mais que a situação diga que é o contrário, por mais que tudo em volta diga que não, mas que a palavra
de Deus diz que é, então porque ela é. E a gente tem que ser ousado para acreditar. E quando a gente coloca essa ousadia à prova, a gente coloca isso como uma verdade, a palavra de Deus ela se cumpre. Foi assim na vida de Maria. Né? Você viu que ela acreditou, por mais espantoso que fosse, ela falou assim, então, se é a palavra do Senhor, então eu creio e que se cumpre em mim aquilo que é um propósito do Senhor. E é isso que tem que ser feito nas nossas vidas. Eu não vou crer naquilo que eu acho se é possível ou não. Eu vou crer na tua palavra. Amém. Se a tua palavra disse, está dito. Né? Como foi dito aqui na aula, numa das aulas passadas, né? Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu acreditava. Né? É na tua palavra. Foi isso que Pedro falou. Sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Então, para a gente ir para o final, foi lindo, né? Porque Maria e Isabel, elas eram primas. E embora Isabel fosse uma mulher de idade e Maria uma jovenzinha, as duas se davam bem. Então Maria, quando fica sabendo que a prima dela, estéril, idosa, está grávida, pensa na alegria. E agora ela está sabendo que ela também está grávida, não tem marido. Olha só o que Deus faz. Enquanto que os romanos estão massacrando os hebreus, né, os israelitas, enquanto está tudo acontecendo naturalmente, os poderosos crescendo, os miseráveis diminuindo cada dia, lá no interior de Belém, Deus está tendo uma conversa com uma adolescente. Tem coisas acontecendo aí. A gente não está sabendo, tem muita gente que não está sabendo com relação ao Brasil, mas Deus tem um projeto lindo para a nossa nação. Está todo mundo esperando morte, está todo mundo dizendo o novo normal, porque ninguém espera que as coisas voltem a ser como antes, mas o nosso Deus continua trabalhando, oh glória. Aí Maria vai visitar Isabel, e eu queria terminar essa aula com esse momento lindo aqui. Eu vou ler, eu tenho que ler. Olha o que aconteceu aqui. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu, eu estou lendo aqui capítulo 1, versículo 39 em diante, eu vou ler de novo. Ó. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias, saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, que teria o nome de João, saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha do meu ventre saltou de alegria. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, ele já tinha profetizado, né, Vitor? Que essa criancinha seria cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. E a promessa na vida de Maria foi instantânea, né? Porque Isabel entendeu, desde a promessa que ela teve, e quando essa criança foi cheia do Espírito Santo, na presença de Maria, na verdade na presença do Messias, daquele fruto que já estava no ventre de Maria. É tremendo o que Deus faz para cumprir o plano dele nas nossas vidas nos dias de hoje. Tudo o que aconteceu. E tudo no oculto, né? Ninguém está sabendo de nada do que está acontecendo ali em Judá. E um breve comentário aqui para eu concluir. É que olha só que interessante. Aquela criança, que era o João Batista, que estava dentro da barriga da mãe, que já havia sido profetizado que seria cheio do Espírito Santo, quando se manifestou, a presença do Espírito Santo impactou a sua mãe. E com isso ela foi usada de forma poderosa e tremenda para falar algo para Maria. Ou seja, quando você é cheio da presença do Espírito Santo, você contagia com essa mesma presença as pessoas que estão à sua volta. Então busque essa presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Glória a Deus. E interessante ver já Isabel se rendendo a Jesus naquele momento, que ela diz: e de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor?
Isso é lindo, porque Maria já estava ali reconhecendo que aquela criança que ainda estava no ventre era Deus na vida dela. Agora, para a gente terminar, é claro, o Messias não vai ser gerado no teu ventre, o precursor do Messias não vai ser gerado no teu ventre, mas essa palavra, ela precisa ser gerada no teu ventre todos os dias. O mesmo impacto que o bebê que estava no ventre de Maria provocou no bebê que estava no ventre de Isabel, pode ser o impacto de quando você e eu abrimos os nossos lábios para falar dessa palavra. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra. Cristo é a palavra. E essa palavra gerada em nós pode mudar a vida de muitas pessoas. Nós, na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre esse assunto maravilhoso, porque Deus não mudou, Ele continua operando no mundo dos homens, como Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Já está determinado. Que você seja enriquecido por essa palavra como nós fomos enriquecidos hoje. Aproveita e passa essa mensagem, esta EBD, para seus amigos, compartilha. Faz alguma coisa para poder salvar a alma de quem está do teu lado. Eu vou pedir então para o Tiago nos elevar a Deus em oração, terminando esta escola dominical. Senhor nosso Deus e Pai, continuando, ó Deus, na Tua presença, nós somos muito gratos, Senhor, por tudo que aconteceu aqui. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos usou como ferramenta, Senhor, Pai amado, para poder falar da Tua palavra, Senhor, que tudo que foi falado, dito aqui, Senhor, que seja como uma semente, Senhor, lançada em terra fértil, Senhor, e que nessa terra, o coração de cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa aula, Senhor, que venha gerar frutos, Senhor. Que a presença do Espírito Santo seja algo permanente, Senhor, e poderoso na vida de cada adulto, de cada criança, Senhor, de cada pessoa que está recebendo essa palavra. Que o Senhor possa nos guardar, Senhor, Pai amado, que o Senhor possa continuar nos abençoando, Senhor. Nós clamamos pela Tua presença, Senhor, e declaramos, Senhor, a total dependência de Ti. Seja conosco, Senhor, nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos esperar a tua visita aqui na nossa igreja Batista Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, Avenida Paranapuã, número 16, Ilha do Governador. Vai ser um prazer te receber. Isso, e se você precisa de uma oração, você está vendo um QR Code, aponte seu celular, cadastre ali sua oração, faça esse pedido de oração, ou através do link que está na descrição desse vídeo. Lembre-se, Cristo em nós, a esperança da glória. Deus te abençoe. Deus abençoe.